Olá, alunos do oitavo ano, segunda videoaula de ciências. Hoje nós começaremos a unidade 2, as máquinas elétricas. Mas antes, vamos recapitular o que a gente fez no vídeo anterior. A gente fez uma revisão da unidade 1 e vocês tinham um trabalho para me entregar através do meu e-mail, respondendo algumas questões. Se você já entregou, tudo bem. Se você ainda não entregou, o prazo de entrega vai até o dia 14. Os resultados, a partir do dia 15, serão enviados para o mesmo e-mail que vocês me enviaram. Hoje, nós vamos estudar a apostila entre as páginas 34 e 41. Então, se ainda não pegou sua apostila, pegue e abra na página 34. Apostilas abertas. Então, vocês têm na página uma imagem de algumas bicicletas elétricas. E do lado, vocês têm 4 perguntas para responder. Vocês podem responder aqui mesmo na apostila, aqui do ladinho de cada pergunta. Pausa o vídeo, responde as perguntas e depois dá play de novo. Então, sobre a primeira pergunta e os benefícios. Imagino que vocês tenham colocado algo relacionado com a redução do trânsito de automóveis ou a ausência da emissão de gases poluentes e também uma melhora na saúde, porque as pessoas passariam então a estarem se exercitando. Em relação à pergunta 2, quais as dificuldades ou desvantagens? Acredito que vocês colocaram algo relacionado à falta de segurança, o próprio custo que isso daqui tem e também, em alguns casos, menor conforto, né? Pessoas preferem utilizar carros devido ao conforto. Pergunta 3, relacionada a aplicar isso aqui na cidade de Brusque, é uma resposta pessoal, então não tenho o que corrigir. Então, talvez você disse que sim, que era viável, ou que não, mas isso é uma resposta pessoal. Em relação à pergunta 4, o uso de máquinas elétricas é sempre a melhor opção? Nem sempre, né? Na maioria das vezes, mas nem sempre. Por quê? Porque nem todas as pessoas têm acesso à energia elétrica ainda. Aqui na cidade todos têm, mas nem todos possuem. Em alguns casos, o descarte, por exemplo, de uma bateria, de um equipamento desse, se não for feito corretamente, vai prejudicar o meio ambiente. Então, tem os pontos positivos, mas também existe também o lado negativo. Agora a gente vai para a página número 35. No início da página, vocês têm os objetivos dessa unidade e no centro da página vocês têm um mapa. Esse mapa, ele ilustra quantos milhões de pessoas não têm eletricidade em cada continente, de cor amarela, e de vermelho, quantos milhões de pessoas não têm instalação de cozinha com fontes de energia limpa, tá? Então, vocês podem perceber algumas regiões do planeta, em especial a região subdesenvolvida do planeta, e olha só os valores. Professor, e o que é pobreza energética? Nós temos aqui a definição nesse primeiro parágrafo depois do gráfico. São as pessoas que não têm à sua disposição os serviços energéticos modernos, né? Como instalação doméstica de eletricidade ou com água limpa, entre outros. Leia agora o último parágrafo dessa página e depois que você terminar a leitura, daí você volta aqui para o vídeo. Então, o acesso à energia elétrica ele é um direito fundamental como educação, como saúde, e o status de riqueza e o desenvolvimento de um país e dos seus habitantes está relacionado sempre ao tipo e à extensão do acesso à energia. Quanto mais energia disponível, mais rico o país. Mas a pergunta é, como surgiu a produção em larga escala? E é isso que a gente vai estudar, o eletromagnetismo. Agora vocês virem a apostila de vocês na página número 36 e vocês façam a leitura de todo esse texto da página sobre as origens do eletromagnetismo. O magnetismo é conhecido desde a antiguidade. Por quê? Porque existe um ímã natural chamado magnetita, capaz de atrair outros metais. Porém, o ser humano já conseguiu
construir ímãs artificiais. A bússola é um exemplo disso. Por quê? Porque ela se orienta indicando o norte através da imantação. E o que vem a ser um ímã? Aqui nós temos a definição de ímã. Ímãs são materiais que têm a capacidade de atrair outros corpos e interagir com outros ímãs. O ímã ele sempre tem dois polos magnéticos, um denominado polo sul e outro polo norte. Existem dois tipos de ímãs, os ímãs naturais e os ímãs artificiais. Naturais são aqueles encontrados na natureza, a magnetita é um exemplo. Já os artificiais são aqueles que o ser humano desenvolve o processo de imantação neles, e a partir disso eles adquirem essa possibilidade de imantar. Algumas portas, elas possuem ímãs que seguram a porta fechada devido a uma passagem de uma corrente elétrica. Isso é um exemplo de um ímã artificial. Agora a gente vai para a página número 37. Leiam esse texto do quadro laranja e depois que vocês terminarem a leitura, vocês voltam para o vídeo. A Terra, ela possui o seu núcleo com ferro fundido, e isso faz com que ocorra o processo de imantação. E isso acaba gerando um grande polo magnético, um grande campo magnético ao redor do nosso planeta, que é responsável por proteger o nosso planeta da radiação solar e também dos raios cósmicos. Isso ajuda ao desenvolvimento também dos seres vivos no planeta Terra, porque essas radiações elas seriam muito graves para os seres que aqui habitam. Aqui tem um exemplo, uma ilustração para mostrar que os raios solares, a radiação, ela muda de direção devido a essa magnetosfera, ou seja, o campo magnético da Terra. Apesar do magnetismo já ser conhecido há muito tempo, um experimento mais marcante foi em 1820 pelo físico dinamarquês Hans Christian Ørsted. Leia esse último parágrafo e observe as figuras para entender o que o Ørsted fez. Então, através do experimento dele com essa bússola, né, e com equipamento elétrico, o circuito elétrico, aliás, ele percebeu que cada vez que a corrente elétrica passava, a bússola mudava a direção aqui da sua agulha. Então, ele entendeu que a corrente elétrica ela é capaz de produzir efeitos magnéticos. Sobre isso, então, nós vamos fazer essa atividade prática aqui da página 38. Façam a leitura, então, aqui dessa parte inicial, dos materiais, do passo a passo. E assistam o vídeo que eu preparei para vocês. Da página 38, a gente vai precisar de um fio, de algum aparelho que não funcione mais ou de algum resto de instalação. Com esse fio você vai tirar essa capa protetora que ele tem. Aqui dentro tem um monte de fiozinhos deste, fiozinho de cobre. Talvez você não esteja enxergando ele direito porque ele é muito fino. Vai precisar também de um parafuso, fita isolante, uma pilha tamanho D, que foi aquela que eu pedi para vocês algum tempo atrás, e alguns materiais aqui. A partir do momento que você tirou a capinha do fio de cobre, obteve ele, você vai pegar o fio de cobre e deixar uma pontinha para fora do parafuso, e o restante você vai dar voltas aqui ao redor do parafuso, certo? E no final você vai obter isso daqui. Você tem que deixar duas pontas, uma na parte de baixo e outra na parte de cima do parafuso. O resto você deu voltas aqui. Com essa parte aqui, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a pilha e uma das pontas do fio você vai colar na parte inferior com a fita isolante. Você vai prender na parte inferior. A outra ponta você vai prender na parte superior da pilha. Daí você não deve segurar na parte superior e na parte inferior. Você deve segurar assim, porque senão você talvez queime os seus dedos, porque acaba esquentando, tá?
E depois você precisa aproximar dos objetos, assim, ó, por exemplo, esse papel, não acontece nada, a lã. Olha o que acontece com esse clipe aqui, ó. Olha o que acontece com a tarraxinha aqui, ó, do brinco. Né? A partir disso, da sua experiência, você vai ler e responder as questões número 1 e número 2 da página 38. E aqui vai um agradecimento também para a cinegrafista, minha esposa, tá bom? A minha cinegrafista ajudou bastante, foram mais de 10 tentativas para conseguir fazer esse vídeo. Então, após você fazer essa atividade, você responde então as perguntas número 1 e número 2 aqui, tá? Não fiquem baseados apenas no vídeo que vocês assistiram. Vocês, né, como eu já tinha combinado, né, que providenciassem a pilha, vocês só vão precisar então dos outros materiais e fazer. E responder depois então o número de voltas que você dá em volta ali do parafuso. Né? Muda alguma coisa, se der mais ou menos voltas, que tipos de objetos que são atraídos. Daí vocês respondam aqui. Vamos agora para a página número 39. Vocês devem fazer a leitura dessa parte inicial aqui, esse parágrafo e esse quadrinho aqui. Quando vocês terminarem a leitura, continua o vídeo. Então, aquilo que o Ørsted descobriu que a corrente elétrica gera efeitos magnéticos foi complementado mais para frente por Michael Faraday. Ele observou que se um ímã se movimentar dentro de uma espira, o que é uma espira? É um metal com formato circular. Se um ímã ficar se movimentando aqui, o ímã vai fazer com que ocorra a condução de corrente elétrica. E essa descoberta do Faraday, então, foi colocado como lei de Faraday ou fenômeno de indução. Aliás, o nome da lei é a lei de Faraday, e esse fenômeno de que quando o ímã passa aqui ele gera corrente elétrica é chamado de indução eletromagnética. E hoje em dia, esse princípio do Faraday é utilizado, por exemplo, nas usinas eólicas, né? Quando um aerogerador gira, ele tem dentro dele bobinas compostas, né, por ímãs, e elas acabam sendo imantadas e isso gera condução de corrente elétrica. Esse é o funcionamento das usinas de aerogeradores, também nas usinas hidrelétricas, entre outras que utilizam o movimento para a geração de eletricidade. Vamos para o final da página, o último parágrafo aqui, ó. Também é comum usar o movimento das rodas da bicicleta para acender os faróis. Então, essa estrutura aqui numa roda de uma bicicleta, ela se chama dínamo. O dínamo, ele recebe o movimento da roda, do pneu, e dentro dele ele tem ímãs. Esses ímãs, eles fazem com que ocorra o transporte de elétrons e através do fio, essa corrente elétrica vai até a lâmpada e acaba acendendo a lâmpada da bicicleta. Como eu falei antes, a gente iria trabalhar até a página 39. Então, vocês têm tarefa na apostila na página 40, os exercícios de 1 a 5. Já no caderno de atividades, vocês devem fazer os exercícios das páginas 18, 19 e 20, os exercícios de 1 a 6. As tarefas elas devem ser feitas até o dia 14, porque na videoaula do dia 15 a gente vai fazer a correção. E um recadinho só para aqueles que ainda não entregaram os seus trabalhos através do e-mail. Não esqueçam de enviar, então, até o dia 14, o trabalho do vídeo anterior. Obrigado e a gente se vê na próxima semana. Até semana que vem.